Vamos colocar na tela aí, tem os números da Universidade Federal de Minas Gerais com as porcentagens, as possibilidades matemáticas neste momento de título. Olho na tela aí, cadê? Temos, não? Espero que Enquanto a temos. gente põe na tela, tá vendo a Fala. tabela do Fortaleza aqui, né? Em casa contra o Cuiabá, fora contra o Grêmio, em casa contra o Atlético Mineiro, já na última partida antes da pausa da data FIFA, e aí vem a São Paulo jogar contra o Palmeiras, né? Aí fora com o Juventude, em casa com o Vasco, fora com o Fluminense, em casa com o Flamengo, fora com o Vitória. É, esse jogo entre Palmeiras e Fortaleza em São Paulo, na volta da data FIFA, é um jogo que vai aí sim nos mostrar se esses 17% do Fortaleza vão virar um percentual mais significativo ou se vai virar os mesmos 0, alguma coisa do Flamengo, do Inter, do resto da turma. Tá assim, ó. Botafogo nesse momento tem 58,8% de chances de título. O Palmeiras 22,2%. Fortaleza tem 17,4%. O Flamengo 0,7%. O Internacional 0,4%. O Internacional tá aí tem 2 jogos a menos, então ele tá entrando nessa briga pelo G4. A vitória de ontem nesse aspecto foi imensa. Agora, o que chama atenção nessa turma aí é o Flamengo, nessa altura do campeonato, ter 0,7% de chances de título, o que para mim é inacreditável para um time que tem o É, orçamento que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, tudo que o Flamengo tem. Você não brigar pelo Campeonato Brasileiro tendo sendo o time que mais ganha dinheiro num e há mais de país, num 10 rodadas campeonato, do fim. e há mais de 10 rodadas do fim, para mim é um negócio bizarro, o Júlio. Eu concordo com você. No Data Julho, é Botafogo 50%, Palmeiras 45% e Fortaleza 5%. Obviamente, a Federal de Minas ela leva em consideração todas as possibilidades de placar e quem joga em casa, quem joga fora, esse tipo de coisa. É uma coisa matemática, é um percentual que vai mudando a cada rodada. A gente não tem um confronto direto, o Palmeiras recebe o Fortaleza e recebe o Botafogo. Ele joga os 2 jogos contra os adversários direto lá em cima, aqui em São Paulo. E isso pode fazer toda a diferença. Mas sobre o Flamengo, é a grande decepção do campeonato, sem dúvida. Começa o campeonato como favorito absoluto, absoluto, pelo Carioca que tinha feito, pelo Tite já há alguns meses no cargo, ter dado uma animada, né, na torcida pelo que foi o começo do ano e também o fim do ano passado, em que fica uma impressão que o Flamengo talvez tivesse sido campeão se o Tite tivesse começado um pouquinho antes, né? E é a grande decepção. Mas não tem nada que justifique, não tem lesão, não tem Copa América, não tem nada que justifique o Campeonato Brasileiro mequetrefe que o Flamengo fez. E é o segundo ano, né, Tironi, que o Flamengo pode passar sem ganhar nada. Né? Ganhou o Campeonato Carioca, é verdade, mas entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo não ganhou nenhum deles no ano passado e pode ser o segundo ano consecutivo. Tem a Copa do Brasil ainda, que vai disputar a semifinal com Tem o a Corinthians. Libertadores. Tem a Libertadores Uhum. ainda, tem o jogo contra o Peñarol no meio da semana. E, na verdade, o Flamengo poupou todo mundo por conta desse jogo do meio da semana, que é uma tarefa difícil, né? Vai ter que vencer o Peñarol no Uruguai, em Montevidéu. Não está jogando para isso, acho que essa é a questão central, né? O time do Flamengo titular não está jogando para de modo que você fala, pô, vai chegar lá no Uruguai e vai amassar. Pode ser, mas não é o cenário colocado hoje. E aí, realmente é inacreditável, né? O time, com esse orçamento, Com terminar a o ano janela que aí fez, né? com a Com janela que quem já fez tinha depois. contratado, com a janela que fez, né? Com todo o dinheiro e tal. Não, é incrível mesmo. É algo para repensar e é ano eleitoral, né? Quer dizer, um ano em que os bastidores do Flamengo devem estar fervendo. O time reserva contra o Grêmio foi realmente o primeiro momento da temporada em que o Tite toma essa decisão. Né? Já tinha poupado aqui, poupado ali, tinha poupado tinha poupado na Libertadores. O Flamengo teve que decidir contra o Bolívar na altitude, tá tendo que decidir contra o Peñarol, porque lá atrás, depois de vencer o Nova Iguaçu, na partida de ida da final do Campeonato Carioca, o Tite resolveu poupar o time que estrearia na Libertadores contra o Bolívar lá na montanha, e aí apanhou. Foi talvez o único momento ali em que teve time reserva inteiro em campo, fora ontem, foi na Libertadores lá contra o Bolívar. E o Flamengo paga o preço daquele jogo,
por poupar para a final do Carioca, que já estava ganha, até hoje, né? Então, eu acho que a administração do elenco do Flamengo foi muito mal feita. Agora, no Brasileiro, o Flamengo joga a toalha, não é depois da derrota para o Grêmio ontem, é depois do empate contra o Vasco, de ter empatado Exatamente. contra o Vasco na semana passada. Quem foi muito mal também foi o São Paulo, tomou uma sapatada de 3-1 em casa do Internacional, os reservas tinham ido bem contra o Cruzeiro, aí o Zubeldia inventou um esquema sem volante, com 2 laterais que só avançam, com ponta, com 340 atacantes, fez 20 minutos bons, depois foi surrado pelo Internacional, e agora fica numa situação meio parecida, porque ele está pendurado aí nessa Libertadores, agora, de quarta-feira, está apostando tudo nesse Mas jogo da quarta. já não estava Eu, assim? eu compreendo, mas você ter perdido o jogo como perdeu ontem, você amarra um pouco a temporada. Você tem que classificar contra o Botafogo e no fim de semana ter um clássico contra o Corinthians, que não é no Morumbi, que é lá em Brasília Que é Brasília, né? por causa do show do Bruno Mars. Então veja como em uma semana o céu pode ficar cinza no São Paulo. Mas, ô Tirone, ao contrário do Flamengo, eu acho que o São Paulo já tinha tomado essa decisão faz tempo. São Paulo já Sim. está colocando time reserva no Campeonato Brasileiro já faz um bom tempo. Botou contra o Cruzeiro, botou contra o Atlético Goianiense. Quem mais? Me ajuda aí. Todos os jogos do Brasileiro, o Não, São Paulo tem jogado Vitória, com. Criciúma, estão vários, É, vários jogos. A questão talvez é, é, ontem que- tenha é, sido o time que entrou em campo ontem e a e o formação tática. adversário. E o E o adversário. adversário. Que acho Exatamente. que está num grande momento. O Internacional é favorito nesse momento para acabar no G4. Versus Cruzeiro, versus Flamengo, versus São Paulo. O Inter realmente entrou nos trilhos com o trabalho do Roger e tá jogando um futebol que acho que só é inferior assim a Botafogo e Palmeiras, ou mais ou menos do mesmo nível deles. Tirone, acho que São Paulo já jogou a toalha assim, em termos de título brasileiro já faz bastante tempo, ele já entendeu há mais tempo que o negócio são as Copas. Acho que a grande decepção foi aquela dupla de jogos contra o Atlético Mineiro. E aí na Libertadores está pegando o Botafogo, quer dizer, não é garantia de nada. Ô Tirone, o que eu quero saber de você é o seguinte: se você acreditou na versão do Zubeldia de por que ele escalar o Lucas. Porque, para mim, na hora que eu vejo a escalação do São Paulo ontem contra o Inter, me parece claro que o Lucas vai ser reserva contra o Botafogo. Claro. Assim, o cara escalou um time de jogadores que não serão titulares contra o Botafogo. E aí, quando foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, ele deu uma volta danada para dizer que o Lucas estava com minutos sobrando para serem usados ali no banco de horas, ali na batida de cartão. Não, estamos com minutos sobrando. Veja bem, o Lucas jogou contra não sei quem, não jogou contra não sei quem. O que o Lucas jogou e não jogou é a mesma coisa que o Caleri, mesma coisa que os outros titulares todos. O Lucas estava com um minuto sobrando porque ele foi para a seleção, mas não jogou. O Caleri fez o quê na data FIFA? E o Arboleda, que não é mais convocado. Quer dizer, Assim, para falar a informação que eu tenho é que o o Lucas quis jogar, pediu para jogar não, porque ele tudo acha que bem. quanto mais ele joga, ele mais ganha ritmo. E por isso que Essa é a ele tenha única jogado. parte que fez sentido Então, da por isso que eu acho que ele explicação. vai jogar na quarta-feira. Acho que ele vai ser titular na quarta-feira. Vamos ver. Posso estar enganado, mas acho que ele vai jogar. Ele teria pedido para Eu, jogar. E eu, vou dizer, enquanto nos 20 minutos que o São Paulo jogou mais ou menos ali, que fez o gol, jogou, poderia ter feito a 2-0, ele foi o melhor. Ele foi melhor em campo. Depois ele sucumbiu com o time. Foi, mas depois sucumbiu com o time. E Sim. ele que perde a bola do terceiro gol. E assim, o Lucas não está jogando bem. Não está Não jogando mesmo. bem. Eu acho que Não fica está. até, fica até uma pergunta, né? Onde o Lucas aparece, o time É. está jogando mal. E quando você vê o Alan Patrick fazer o jogo que jogou ontem, e o Alan Patrick é um camisa 10, eu acho que fica muito exposto o Dorival, né? Por ter convocado o Lucas para os jogos da seleção. O Lucas não está jogando nada, né? Da onde Não, saiu nada. essa Não convocação? tem, não tem o menor É. cabimento. Ó, olhando lá para baixo da tabela, olho na tela aí, para a gente temos também os números da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as chances de. Tá escrito título aí? Não, mas esses times aí não têm a menor chance de título, é chance de rebaixamento. Título da Série B É, 2025. isso. Atlético Goianiense tem 98,9%, acho que já era. Cuiabá tem 82,5%, parece que já era também.
O Corinthians aparece com 47,4, mas tem um viés de ida, de subida. E o Vitória com 46% está aí. Também com viés de subida. Guerreiro, com viés de subida. Quem está em viés de descida é o Fluminense, é o Criciúma e é o Bragantino, dessa turma aí. Você não acha, Júlio? Concordo totalmente com a tua leitura. O Corinthians e o Vitória. O Corinthians com os reforços do Vitória dentro das suas limitações, subindo. O Fluminense caindo, o Criciúma caindo. O Juventude eu acho que não está em viés de queda, não. Acho que o Juventude está nas oscilações normais ali de campeonato. E o Bragantino despencando, né? O Atlético Paranaense caindo também, hein, Tirone? Caindo também. Deve estar uns 10% ali na chance de rebaixamento. É verdade. E essa rodada aí com a vitória do Corinthians e a derrota do Fluminense, de vários outros times, ajudou o Corinthians, apesar do triunfo do Vitória. Você pediu aí 775 likes, não chegamos nem perto, 631. Lamentável o nosso desempenho. Peraí, ainda tem mais um minuto de programa? Vai bater no 775. Ou a gente chega em 775 em 1 minuto, ou o seu time será... entra na... O time não vai ganhar nada no ano. Vocês que sabem aí, vocês que decidem. Então, deem likes agora, senão vocês vão rodar. Ó, já estamos com 642, mas acho que não vai dar tempo, Júlio. Tem um jogo aqui, eu estava vendo a tabela do nosso Vitória, do Thiago Carpini. O Vitória tem 2 jogos muito duros, porque é bom lembrar que quarta-feira agora tem jogo do Brasileiro, né? O Internacional joga, mas não é contra o Vitória. O Internacional joga com o Vitória na semana que vem. Mas o Vitória joga com o Inter fora e com o Galo fora. Mas aí depois, olha essa sequência, Tirone. Vitória e Red Bull Bragantino no Barradão e na Bragantino volta da Internacional FIFA, na quarta-feira. Bragantino Internacional, exato. E Na Grêmio volta da Criciúma. data FIFA, tem Grêmio e Criciúma também esse final de semana? Olha aí, um jogo, não, no meio o da tal semana. jogo a No meio menos. da semana. O tal jogo a menos do Criciúma por isso que eu falo, você olha para os jogos a menos ali e não é garantia de nada, né? E o Vitória joga com o Fluminense na volta da data FIFA, hein? Em Salvador. Vitória e Fluminense. Olha que jogo para ser sublinhado ali com caneta marca-texto na tabela do campeonato. 932 likes e vamos embora assim. Aê, garoto. Boa, Júlio. Valeu para vocês. Nossa enquete ficou assim: quem se complicou mais com a rodada do Brasileiro? Flamengo, 57%, Fluminense, 27%, São Paulo, 11%, Bahia, 6%. E a gente fica aí nesse link porque vai começar o posse de bola agora com a tropa de choque completa. Valeu, Júlio. Tchau. Tchau, boa semana.